Em uma sexta-feira, dia 25 de agosto de 1961, tudo saiu errado para o então presidente Jânio Quadros. Politicamente isolado, o presidente lançou mão de uma última manobra. Renunciou à presidência da República. E atenção, atenção, ouvintes! O senhor Jânio Quadros acaba de renunciar à presidência da República. O presidente enviou carta ao presidente do Congresso Nacional comunicando sua decisão de deixar o governo. Jânio buscou criar um impasse político. Naquela sexta-feira, ele imaginou que o Congresso Nacional, em decorrência da falta de quórum parlamentar, não poderia aceitar sua renúncia. Dessa forma, a instabilidade causada pelo ato provocaria agitação popular durante o fim de semana. O povo sairia às ruas pedindo ao presidente que reconsiderasse sua decisão. No jogo de xadrez de Jânio, o movimento das Forças Armadas seria decisivo. Os militares não permitiriam que o vice-presidente da República assumisse o poder. Em 1961, o vice-presidente era João Goulart. As previsões de Jânio estavam quase todas equivocadas. O Congresso aceitou sua renúncia ainda na sexta-feira. O povo não saiu às ruas. Mas os militares seguiram o roteiro previsto. Os ministros das três forças vetaram a posse de Jango em ato de força que rompia, mais uma vez, com os preceitos constitucionais. A crise estava montada. As forças conservadoras novamente mobilizavam recursos para contornar a Constituição. Jango, que se encontrava fora do país em visita oficial, foi ameaçado de prisão caso retornasse ao Brasil. Nas ruas, as massas populares começaram a se manifestar a favor da legalidade. No Rio Grande do Sul, o então governador Leonel Brizola organizaria a rede da legalidade com o apoio do comandante do Terceiro Exército. O povo nas ruas e a fratura nas forças militares exigiam uma solução negociada. O país passou a adotar o sistema parlamentarista de governo. Jango assumiria a presidência da República com poderes reduzidos. O senhor acredita no regime parlamentarista, no êxito desse regime que se instala com a sua pessoa como presidente da República? Basta que o regime parlamentarista traga essa paz e essa tranquilidade tão desejada pela família brasileira, basta que traga um clima de desenvolvimento para o país e ele já terá prestado um grande serviço a essa nação. O sistema parlamentarista, entretanto, não foi capaz de solucionar a crise. A situação econômica do país deteriorava-se e o povo exigia reformas. O Congresso resolveu realizar o plebiscito sobre o sistema de governo em janeiro de 1963. 82% da população exigiram a volta do presidencialismo. Jango enxergou na manifestação uma vitória pessoal. O país se envolveu na vida política. Fazia-se política nas ruas, nas universidades, nas escolas, nas fábricas, no campo. Fazia-se política nos quartéis. No início de 1964, sem apoio parlamentar e enfrentando a conspiração política dos setores conservadores que planejavam removê-lo da presidência, Jango iniciou uma aproximação com setores da esquerda brasileira. No dia 13 de março, outra sexta-feira decisiva, o comício da Central do Brasil sinalizava aparentemente sintonia entre as reivindicações populares e o presidente da República. Em menos de uma semana, as forças conservadoras organizaram manifestações contra o governo federal, reunindo em São Paulo mais de 250 mil pessoas na Marcha da Família com Deus pela Liberdade. No dia 25 de março, a rebelião dos marinheiros e outros fatores permitiram a coesão entre os oficiais das Forças Armadas que temiam a quebra da disciplina e da hierarquia. Na madrugada do dia 1º de abril, o general Mourão Filho colocou as tropas nas ruas. Marchando desde Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro, iniciava-se de fato um movimento que culminaria no golpe. Jango seria deposto. O governo João Goulart saía de cena, sem resistência. Por quê? Olha, eu concordo com essa tese, defendo essa tese e a comprovação, a prova disso. O Goulart, o Mourão, ele bota as tropas na estrada na madrugada do dia 31 de março. O Goulart, ele acorda no Palácio Laranjeiras no dia 31 de março, sabendo disso. Convoca uma reunião ministerial e a primeira atitude é enfrentar o golpe. Então ele manda duas tropas profissionalizadas do Exército subirem a serra, que é o Regimento Sampaio e o Batalhão de Caçadores de Petrópolis, para barrar o Mourão. E segundo, ele pede para preparar um decreto de intervenção em Minas Gerais para depor Magalhães Pinto para o governo do Estado. Porque quem botou a tropa na rua não foi nenhum general. Quem botou a tropa na rua foi Magalhães Pinto. Ele foi a liderança civil do golpe. Então o decreto era para depô-lo do
cargo por conspirar contra o regime democrático. É aí que o Santiago Dantas, né, pede ponderação ao presidente para ele esperar um pouco. Não, o Santiago Dantas diz a ele que é possível que o Departamento de Estado norte-americano esteja envolvido nisso tudo. E liga para o Afonso Arinos. O Magalhães Pinto, vocês podem ver isso no filme Jango. Há o depoimento do Magalhães Pinto e há o depoimento do Afonso Arinos. O Magalhães Pinto diz que esperava sim uma intervenção federal em Minas para depor e que ele não aceitaria. Tanto é que ele dobra o efetivo da polícia militar. E há o depoimento do Afonso Arinos que diz o seguinte: o Magalhães Pinto, ele cria 3 secretarias sem pastas. Com ele, Afonso Arinos, Milton Campos e José Maria Alckmin, que era a elite, a vanguarda, digamos, da UDN. Eram secretários sem pasta. Qual a função deles? Contatos com os Estados Unidos. Essa era a função deles. E o Afonso Arinos diz o seguinte, que se houvesse uma intervenção em Minas, que eles iam estabelecer, declarar a beligerância dos Estados Unidos Gerais. E declarando a beligerância dos Estados Unidos Gerais, quer dizer, a beligerância no Estado da Federação contra a União. Isso permitiria o Estado receber apoio diplomático, financeiro e militar de outros países. Ele fala outros países, mas a gente sabe que é os Estados Unidos. E fariam isso. E mais, o Afonso Arinos diz para o Santiago Dantas que navios de guerra norte-americanos estavam se deslocando para o Brasil. E aí que o Santiago Dantas volta e relata isso lá. Não se sabia na época ainda que navios eram esses. Era a Operação Brother Sangue, que só foi revelada no início dos anos 70 pelo jornalista Marco de Sá Correia. O que esses navios traziam? Eles traziam combustível, gasolina, óleo diesel, querosene para aviação e traziam munições. O porta-aviões tinha 24 caças, mas a questão era combustível e munição. Por quê? O país nessa época só tinha 4 refinarias nas mãos do governo federal. Os golpistas necessitavam de botar óleo diesel e gasolina nos carros de combate. Então, os norte-americanos iam apoiá-los inicialmente com combustível e com munição. Isso ele soube mais tarde, mas o Goulart não sabia disso, ele sabia que navios norte-americanos de guerra vinham para o Brasil. É isso que faz ele recuar. A meu ver, há depoimento do Santiago Dantas, há depoimento dele, Goulart, ele deu no exílio, do Afonso Arinos. É isso que ele faz recuar, porque isso, se ele declarasse intervenção em Minas, Magalhães Pinto pediria apoio internacional, apoio norte-americano, navios de guerra, e haveria o início da Guerra Civil com intervenção estrangeira. Não foi preciso a intervenção estrangeira, não chegou a ser preciso, mas haveria, se fosse necessidade, eu não tenho dúvida. Os Estados Unidos perderam Cuba, mas Cuba, em termos econômicos, não tem importância nenhuma, mas o Brasil já era um país industrializado, um país de território continental, e para onde o Brasil fosse iria a América Latina. Então os Estados Unidos, não, a meu ver, na minha interpretação, não titubeariam em invadir o Nordeste brasileiro. Criariam um novo Vietnã se fosse o caso, mas não perderiam o Brasil. Então, e o Goulart sabia disso. Então o Goulart, diante de uma possibilidade da Guerra Civil, ele resolve negociar. É aquela história. Guerra Civil é uma coisa que sabe como começa, mas não sabe como termina. Vê o caso da Síria. Vê o caso da Espanha com o Franco. A gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Guerra Civil, os maiores prejudicados é a população pobre, trabalhadora. Os ricos vão embora. Entendeu? Os pobres, os trabalhadores é que ficam lá. O próprio Goulart dizia isso. Lobo não come lobo. Ou seja, militar não pega, não mata militar. Então, o que ele faz? Ele evita a Guerra Civil. O Zunino Ventura, na avaliação do Zunino Ventura, que eu cito no livro, diz que foi uma posição acertada. O Zunino Ventura calcula que uma guerra civil custaria no mínimo 1 milhão de mortes. Você ter 1 milhão de mortes nas suas costas não é uma coisa fácil. E na cabeça do Goulart tem uma outra coisa que as pessoas também é preciso refletir um pouco mais. No golpe não estava incluída uma ditadura. O golpe era para retirar Goulart da presidência.
Tanto é que muitos democratas apoiaram a deposição do Goulart. Não é? Ninguém estava pensando na ferocidade da ditadura, naquela duração de 21 anos, com a ferocidade que foi. Ninguém podia imaginar uma coisa dessa. Porque nessa do Goulart, o que acontecia é o seguinte: é igual 45. Vargas é deposto por um golpe militar, vai para São Borja, fica exilado no próprio país, e daqui a pouco tudo volta ao normal. A cabeça dele era isso, não é? Tanto é que ele não vai para o Uruguai imediatamente, ele vai para São Borja. Só no dia 4 de abril, quando o governo militar já está estabelecido, não é, que falam para ele: olha, já mandaram o arrasto para Fernando Noronha, já arrastaram o Gregório Bezerra, entendeu? Vão te pegar. Aí ele vai para o Uruguai. Essa é uma análise, né? Essa análise que eu acabei de fazer é o que se passou, digamos assim, na cabeça do Uruguai, as razões dele. Né? Há outros argumentos que dizem que não, que uma resistência seria possível. Seria possível, sim. Haveria meio de enfrentar, né, os golpistas e vencê-los. Mas aí isso não aconteceu, aí a gente entra no terreno da conjectura, do contrafactual. Não que eu não ache um exercício contrafactual interessante, acho que é interessante, sim, mas não aconteceu. Né? Então, mas eu não tenho dúvida, foi essa notícia de que o Magalhães Pinto pediria apoio internacional aos navios de guerra vindo do Brasil que levaram a decisão do Goulart de negociar com os comandos militares para evitar o golpe, né? E não existir evitando a guerra civil. Foram as razões dele.